Agora, eu quero falar um pouco com vocês, porque a Bahia é um estado imenso, né? E por isso, as condições climáticas podem variar, né, minha gente? De acordo com cada parte, cada região do estado. Por exemplo, quem mora em Salvador, espera que o sol apareça no próximo final de semana para curtir uma prainha, né? Já quem vive na Chapada Diamantina ou na região oeste, aguarda ansiosamente pela chegada das chuvas para ajudar no combate às queimadas nos municípios. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Cláudia Valéria. Ela é meteorologista do INMET e está aqui, ó, brilhando no nosso telão. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda ao TVE Revista. Boa tarde, Raoni. Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar participando aí com vocês. Olha, antes de tudo, certo? Deixa eu te parabenizar. Afinal, hoje, dia 14 de outubro, é dia do meteorologista. Então, parabéns pelo seu dia, viu, Cláudia? Muito obrigada. Nós agradecemos toda uma categoria aí que fica meio que nos bastidores, mas que fazemos o máximo para levar a nossa contribuição para toda a sociedade. E eu acho importante você falar isso, porque é uma profissão muito importante, né? Ajuda em muitos casos a salvar vidas, ajuda a impulsionar a economia em diversas regiões. Ou seja, não só na economia, mas também salvando vidas, essa profissão ajuda bastante, né? Exatamente, a gente está em todos os setores, né, da nossa sociedade, seja em programação de viagens, seja na agricultura, na pecuária, né, que no caso do nosso instituto é o carro-chefe, mas em todos os setores, junto à Defesa Civil, auxiliando nas tomadas de decisão. Então, a gente aí está em todas as áreas, mesmo que muitas vezes não apareça, mas vai ter toda essa previsão nos bastidores de todas as áreas do conhecimento. E, Cláudia, só uma curiosidade aqui, né? Ser amigo de uma meteorologista, às vezes amigo liga ou manda mensagem no zap: ô, Claudinha, vai chover amanhã, quero ir pra praia. Às vezes rola dessa também, não? Rola sim, rola bastante. Às vezes não é nem para o trabalho, é para diversão mesmo, é para poder aproveitar, programar o final de semana, programar uma festa das crianças. A gente está sempre aqui à disposição dos amigos também. Muito bom, muito bom. E olha, um estado do tamanho do Brasil, da Bahia, né, que praticamente é um país, né, pode obviamente apresentar diversas condições climáticas, variando de região por região. Por exemplo, a condição climática de Vitória da Conquista, lá no sul do estado, é completamente diferente, né, no sudoeste, na verdade, é completamente diferente da região norte, né, onde tem Juazeiro. Ou seja, essas condições climáticas podem variar bastante em um estado tão grande como a Bahia, né? Sim, nós temos um estado grande, como você falou, e temos também condições meteorológicas, sistemas meteorológicos diferenciados. Então, assim, em grande parte do nosso estado, pegando toda a faixa litorânea, o caso de Salvador, a gente saiu do período chuvoso. A gente agora, o soteropolitano, espera dias mais claros, temperaturas se elevando, diferentemente do que acontece na região centro-oeste, sudoeste, onde está sendo esperado, né, com o início do período chuvoso. Então, as pessoas já estão, inclusive, aí aguardando ansiosamente esse início do período chuvoso, devido às condições que foram registradas aí nos últimos meses, pouquíssima chuva atuando naquela região, muitos dias quentes, baixa umidade relativa do ar. Então, tudo isso aí vem contribuindo também para vários outros problemas que as regiões vêm enfrentando, e essa chuva está sendo muito esperada, aí, principalmente a partir do mês de novembro, mas na segunda quinzena desse mês a gente já começa a ter um período de transição, algumas ocorrências de chuvas já nessas regiões. Acho muito importante a gente falar sobre isso. A gente vem mostrando aqui desde setembro a situação das queimadas, né, na Chapada Diamantina, no norte do estado, no oeste do estado também. Ou seja, tem previsão de tempo chuvoso para essa região nas próximas semanas, né, Cláudia? Sim, nós tivemos agora, nesses últimos dias, algumas chuvas muito pontualmente, principalmente no oeste, sudoeste. A gente lembra sempre que essas primeiras chuvas que ocorrem nessas regiões, elas vêm acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos. Então, muitas vezes causam alguns problemas, algumas destruições de árvores, queda de árvores, mas com maior frequência as chuvas nessas regiões, elas passam a ocorrer no mês de novembro.
Mas até o final do mês a gente volta a ter chuva nessas regiões, já naquele período de transição que a gente chama, saindo do momento pior, né, das maiores temperaturas, desse período mais seco e entrando já nessa condição um pouco mais confortável. Olha, na cidade de Itabuna, né, aconteceu um temporal, a prefeitura inclusive emitiu um alerta, mais de 50 áreas de risco na região. Tem alguma outra informação em relação à previsão do tempo para a região de Itabuna? Olha, as chuvas devem ficar mais frequentes lá no finalzinho desse mês. Nesses próximos dias tem alguma ocorrência de chuva muito pontual, elas estão ficando mais restritas ao extremo sul e o extremo oeste. Mas essa parte mais central, vai gradativamente as chuvas, elas vão se distribuindo melhor e tendo uma maior frequência na continuidade do período chuvoso. Mas agora, a curto prazo, no decorrer dessa semana, ainda não para resolver todas as questões, né, desses municípios, mas sim para ir minimizando gradativamente, o que já é uma excelente notícia, né? Já que a gente vem aí de muitos meses em alguns municípios do nosso estado sem ocorrências de chuvas. Eu acho importante a gente falar também um pouquinho de Salvador e região metropolitana, né? Afinal, a expectativa aí acaba sendo outra, né? Aqui a primavera praticamente é um aquecimento para o verão, né? Então, conta um pouquinho para mim, Cláudia, como é a previsão para não só Salvador, né, mas para as cidades da região metropolitana. Tem Camaçari, tem Mata de São João, enfim, as cidades próximas, Lauro de Freitas, obviamente também, as cidades próximas, como é que está a previsão do tempo? A previsão, Raoni, é aquela que o soteropolitano aguarda muito, né? A nossa primavera já tem uma carinha de verão, a gente passa a ter uma maior frequência de dias ensolarados. Claro que a gente não tem todos os dias com sol, a gente tem alguns eventos de ocorrências de chuvas, mas já bem diferente do que ocorre no outono e inverno, que passa aí semanas com chuva. As chuvas desse período, elas são mais rápidas, normalmente num período só do dia, pela manhã, no finalzinho da tarde, mas no decorrer do dia o sol já aparecendo bastante, as temperaturas se elevando, ainda não é o período mais quente, o nosso período mais quente na capital, região metropolitana, litoral norte, ocorre durante o verão, mas a partir de agora a gente já passa a ter aqueles dias mais claros, o sol com maior frequência e as temperaturas em elevação, que dá para aproveitar bastante aí quem está programando para os próximos meses aqui na nossa faixa litorânea norte. Então é isso aí, você que mora em Salvador, região metropolitana, a turma do litoral norte também, os planos, se são planos de praia, né, pode confiar aí que vai dar sol. Olha, mas eu acho importante a gente falar, inclusive, sobre isso, Cláudia, porque a gente fala sobre previsão de tempo e quando a gente fala sobre meteorologia, né, a gente está falando sobre ciência, falando sobre estudos, pesquisas, cálculos e mais cálculos para chegar nessas previsões, né? Exatamente, é da área 1, né? Meteorologia, a nossa base são as físicas, as matemáticas, estatísticas. Então, a gente utiliza todos esses recursos, né, matemáticos para transformar a nossa atmosfera. O nosso campo de estudo do meteorologista é a atmosfera. Então, é algo que não é tão simples, né? Algo que está sempre mudando, é dinâmico. Então, a meteorologia tenta, na verdade, trazer esse conhecimento da natureza para as equações matemáticas. A gente resolve isso através de supercomputadores, de modelos, né, computacionais, de várias outras ferramentas, como dado coletado em cada uma das nossas estações meteorológicas distribuídas pelo país, dado de radar, dados de coleta em altitude através das aeronaves. Então, assim, todo esse conjunto de informação, ele é processado através do que nós chamamos de modelagem numérica, e daí é que, com o conhecimento do profissional, é que saem as previsões de tempo, que é essa previsão a mais curto prazo, e também a previsão de clima, que é aquela utilizada mais a longo prazo, que é muito utilizada pelos produtores e também pelo pessoal da pecuária para fazer seu planejamento a mais longo prazo. E eu acho bem bacana quando a gente fala sobre cálculo, estudo, fala sobre pesquisa, né? Por exemplo, a gente sabe que agora nessa região da Chapada Diamantina, na região oeste,
o tempo seco acaba favorecendo as queimadas. E é por isso que a população precisa ficar em alerta, né, Cláudia? Evitar fazer queimadas, evitar aquela bituca de cigarro, ou seja, qualquer coisa que possa influenciar, né, em uma queimada, aumentar ou potencializar um foco de incêndio. E é por isso que essa casadinha, né, o corpo de bombeiros, obviamente a turma da meteorologia e a população precisa estar todo mundo muito conciso, né, muito unido para evitar que mais queimadas possam acontecer na região da Bahia, né? Exatamente, Raoni, é um trabalho em equipe, né? A gente tem, no ponto de vista da meteorologia, essa condição que favorece muito quando você tem temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar. O que seria essa baixa umidade relativa do ar? Pouquíssimo vapor de água presente na atmosfera. Então, fica tudo muito seco, a vegetação fica muito seca. Então, qualquer fagulha que possa dar início, né, a essa disseminação desses focos de incêndio vai estar favorecido. A gente também tem uma intensificação dos ventos que acaba favorecendo a que esses pontos de incêndio eles se alastrem para áreas maiores. Então, tem todo esse conjunto e cada um de nós é responsável, né? A gente não pode tirar essa contribuição de cada um, de ter esse cuidado dos locais onde você vive, de estar protegendo as suas áreas, porque é proteger a vida, né, em todos os seus níveis. A gente recebeu uma pergunta bem interessante aqui em nosso WhatsApp. Eu reforço aqui o 719-9626-0307. A pergunta vem daqui de Brotas, Salvador, certo? Pergunta de Alice Lins. Olha, fala o seguinte: dizem que o calor traz chuva, mas nem sempre é assim, porque eu aprendi na escola que Salvador é uma região que tem um clima diferenciado. É o chamado clima tropical, com chuva de inverno, ou seja, na época menos quente é que mais choveria aqui. Isso é assim ainda hoje ou o clima daqui está mudando? Não tem essa relação direta não, Alice, realmente você tem razão. O que acontece é que a gente faz muito essa relação de calor com chuva, principalmente quando a gente está na faixa litorânea, que a gente tem uma disponibilidade de vapor d'água. Quando você tem vapor d'água presente na atmosfera, você tem calor, favorece a formação de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuvas. Mas essas pancadas de chuvas são pontuais. Quando você vai mais para o interior do estado, onde não tem uma disponibilidade maior de vapor de água, a temperatura sobe muito, como é o caso agora das regiões oeste, central do estado, onde as temperaturas chegaram aí nos últimos dias a 38, 40 graus e não ocorreu chuva. Por quê? Porque não tem todo o conjunto necessário para a formação de nuvens. Tem temperatura elevada, mas não tem vapor de água. Então, é preciso esse conjunto para que a gente tenha a ocorrência de chuvas. Cláudia, muito obrigado por sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Que o clima nas próximas regiões aqui do nosso estado possa ser tão agradável quanto essa nossa conversa e que você possa voltar mais uma vez para mostrar que um raio pode cair sim 2 vezes no mesmo lugar. Tchau, tchau, Cláudia. Até a próxima. Muito obrigado. Bons tempos para todos nós. Para nós, é isso aí.